Olá, tudo bem? Estudamos recentemente em nossa Escola Bíblica Dominical o capítulo 8 do Evangelho de João. Na verdade, os capítulos 7 e 8, eles fazem os dois juntos uma única unidade literária, porque nesses dois capítulos, João narra vários eventos que aconteceram durante uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, que é uma das festas mais importantes do calendário judaico. Essa festa também é conhecida por alguns como Festa das Cabanas. E nessa festividade o povo então celebrava aquele período de 40 anos em que eles peregrinaram pelo deserto, e foi um período, sem dúvida nenhuma, de muitas privações e muitas provações para o povo, mas foi também um período em que eles experimentaram a providência de Deus de maneiras muito concretas e praticamente diárias sobre a vida daquele povo. Então, nessa festa, Jesus vai se identificar com alguns elementos daquela festa que eles celebravam, daquele período histórico do povo. Jesus, então, se identifica como aquele que é a água da vida, aquele que sacia a nossa sede de Deus. A água, este elemento que nós precisamos dele todos os dias em nossas vidas, não é verdade? Pois bem, nessa festa dos tabernáculos, o povo celebrava a água que jorrou da rocha para descedentar o povo naquele deserto abrasador. Jesus também, no capítulo 8, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, fazendo conexão com a coluna de fogo que conduzia o povo enquanto ele peregrinava e caminhava por aquele deserto. E no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, Jesus vai fazer uma das declarações mais surpreendentes e mais fortes a respeito da sua unidade, da sua natureza em comum com Deus o Pai, quando após um longo debate, um longo discurso perante aquela plateia de judeus que o assistia, que debatia com ele naquele dia, ele vai dizer para ele o seguinte: olha, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, fazendo uma conexão muito clara com o grande eu sou da sarça ardente, daquela experiência de Moisés ali no Monte Horebe, quando ele teve aquela visão, aquele chamamento, aquele comissionamento da parte de Deus. Os judeus entenderam imediatamente a conexão que Jesus fazia e o que é que ele estava dizendo. Isso fica demonstrado pelo fato de que eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque entendiam aquilo como uma blasfêmia, mas o texto diz que eles não conseguiram pôr as mãos em Jesus e Jesus saiu do meio deles. Mas no capítulo 8 de João ainda, ele traz um relato muito forte, muito dramático, um relato muito conhecido, inclusive de muitos, que é quando a liderança judaica trouxe diante de Jesus uma mulher apanhada em flagrante ato de adultério, aparentemente uma jovem mulher. Aqueles homens, os principais líderes do povo, os fariseus, aqueles mais eminentes do povo, trouxeram aquela mulher nessa situação tão vexatória com o objetivo de colocar Jesus numa situação muito difícil. Porque eles trouxeram essa mulher e disseram para Jesus o seguinte: o que é que nós vamos fazer agora, mestre? Porque a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. É bem verdade que a lei dizia que a mulher e o homem apanhados nessa condição, né? Eles trouxeram, na verdade, só a mulher. Então Jesus se via aqui, a questão é uma questão que envolve três aspectos, pelo menos, que a gente pode aqui comentar rapidamente, que conflitavam naquele momento. Em primeiro lugar, a ética do reino de Deus, na qual Jesus falava do amor, do perdão. Jesus havia ensinado aos seus discípulos que era necessário perdoar o irmão até 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Jesus falava do amor, da necessidade de amar o próximo, de amar a Deus, de manifestar amor até aos inimigos. Portanto, perante a ética do reino, era uma situação complicada julgar a condição daquela mulher. Havia a questão da lei de Moisés que os judeus evidenciaram, mas havia uma outra questão também nesse pano de fundo, e a questão é a seguinte: nenhum povo dominado por Roma, naquela época, e os judeus eram dominados pelos romanos, tinha o direito de decretar a morte de alguém e tinha o direito de executar alguém. Só a autoridade romana podia fazer isso. Portanto, essa questão que os judeus trouxeram para Jesus era aparentemente uma armadilha intransponível. Não tinha como Jesus sair daquela situação. Ou ele conflitaria com a lei de Moisés, e nesse caso a autoridade judaica usaria isso contra Jesus, ou então ele conflitaria com a autoridade romana. Eles usariam isso também contra Jesus, dessa vez no tocante à autoridade romana. Mas sabe o que entristeceu Jesus naquele dia? Não foi a complexidade da pergunta, nem as questões subjacentes ao contexto que os fariseus criaram. Mas o que entristeceu Jesus foi a dureza do coração daqueles homens.
Quanta dureza, quanta maldade usar uma situação como essa, sabe? Um vexame público, expor uma pessoa, um vexame público, com o único objetivo de colocar o Senhor Jesus em dificuldade e, ao fazerem isso, guerrearem, abrirem guerra contra o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus optou pelo silêncio. Que lição maravilhosa que Jesus nos dá aqui, meus queridos. Que nós saibamos também usar as palavras com sabedoria, mas também usar o silêncio com prudência. O silêncio, muitas vezes usado estrategicamente e no momento correto, ele é uma estratégia poderosa de comunicação. E enquanto Jesus fazia silêncio, os fariseus reverberavam, colocavam para fora a maldade que havia no seu coração. Eles se expunham cada vez mais, se expunham a sua maldade, expunham a sua hipocrisia perante eles mesmos e perante aquelas pessoas que assistiam à cena. Mas como eles insistiram na pergunta, Jesus então se levantou e disse para eles assim: olha, se vocês querem seguir a lei de Moisés, muito bem, mas vamos fazer isso direito como a lei prescreve. Aquele que estiver sem pecado, isto é, aquele que estiver com a consciência limpa no tocante a essa mulher, aquele que tiver consciência de que ele não está usando essa mulher com um objetivo espúrio, mas ele de fato age no zelo da lei e no desejo de obedecer o próprio Deus, que é o autor da lei, então esse é que vai atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que eles todos ficaram em silêncio, não esperavam por essa resposta tão sábia e tão profunda. A situação se voltou contra eles e todos abandonaram aquela cena. E Jesus então se vira para aquela mulher ao final e diz assim: os teus acusadores já foram, né, minha filha? Pois bem, nem tampouco eu te condeno. O que é que Jesus quer dizer quando ele diz que não condena a mulher? Será que ele está dizendo que o comportamento dela é correto? Será que ele está dizendo que aquilo que ela fez, a sua licenciosidade, os seus atos imorais, são aceitáveis? Não, não é isso. Em primeiro lugar, Jesus está oferecendo empatia, tendo compaixão de uma pessoa que não era uma seguidora, que não era uma discípula dele, que não era alguém cujo comportamento fosse recomendável. Outra lição importante para nós: a nossa compaixão, a nossa empatia não pode ser se voltar só para aqueles que pensam como nós, mas também para aqueles que pensam diferente de nós, até aqueles que são inimigos nossos. Mas Jesus não parou aqui. Ele vai dizer para essa mulher finalmente o seguinte: olha, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus chama essa mulher a um ato de arrependimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela assim: minha filha, você está procurando a alegria da vida, o sentido da existência no lugar errado. E quantos de nós estamos procurando também o sentido da existência, da alegria, da razão de existirmos nesse mundo, em coisas que podem até nem ser socialmente condenáveis. Eu posso estar depositando toda a minha esperança numa carreira acadêmica, na minha família, num negócio novo que eu estou fazendo. Uma coisa que pode ser socialmente aceitável, elogiável. Mas, na verdade, todos nós temos no nosso íntimo perguntas que nós ansiamos por respostas para elas. De onde viemos, para onde vamos, quem somos. Todos aspiramos por beleza, por justiça, por verdade. Essas coisas só podem ser encontradas em Deus, meus queridos. Então, de fato, Jesus aqui, ao falar com a mulher, essa fala dele ecoa até nós. É necessário nos arrependermos se estamos buscando alegria verdadeira e sentido da existência em coisas materiais ou em projetos humanos. Isso só pode ser encontrado no Deus vivo, naquele que trouxe todas as coisas à existência. Então, se você também está iludido com coisas que podem até ser socialmente aceitáveis, mas que não vão trazer para você alegria plena no sentido da existência, é hora de se arrepender e não pecar mais e caminhar ao lado de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. É o desejo sincero do meu coração.